Pare tudo. Pare agora. Nada, absolutamente nada, é mais urgente do que isso. Não há boletos, não há dores, não há problemas familiares, não há diagnósticos, nem mesmo o cansaço de um dia inteiro que deva ocupar mais espaço no seu coração do que estas palavras que chegam até você agora. É o próprio Espírito Santo chamando, e ele não está apenas te chamando, ele está clamando por você. Não porque você se afastou demais, mas porque mesmo perto, corre o risco de endurecer o coração ao ponto de não perceber mais quando é o próprio céu que tenta tocar você. Fica aqui, ouça até o fim, pois há algo que vai transformar não só sua fé, mas sua casa, seu destino e até aquilo que você pensava que era definitivo. Só quem fica até o final entende o porquê tudo estava acontecendo assim. Curta. Se inscreva agora para continuar caminhando debaixo dessa voz e compartilhe, porque há alguém próximo de você que está prestes a desmoronar e não pode passar mais um dia sem ouvir essa verdade. Você já reparou como os dias se tornaram mais silenciosos dentro da sua alma, mesmo quando tudo ao redor está barulhento? Como as pessoas estão cada vez mais perto dos seus olhos, mas cada vez mais longe do seu coração? Existem presenças na sua vida que não significam companhia, e você sabe disso. Existem vozes que falam, mas não te escutam. Existem abraços que te cercam, mas não te alcançam. O céu está te dizendo agora: não é mais tempo de viver por conveniências emocionais que anestesiam a sua fé. Há um território espiritual que o inimigo tentou tomar silenciosamente, minando sua confiança, sua intimidade comigo, seu tempo a sós em oração. Mas hoje isso foi interrompido, hoje algo foi desbaratinado, o Espírito Santo já se colocou de pé. E isso muda tudo. Você acha que sabe o quanto foi difícil manter a fé até aqui, mas só o meu espírito conhece o quanto o inimigo tentou arrancar de você não apenas a fé, mas a razão de continuar confiando. Quantas vezes você sorriu para não preocupar quem está ao seu redor? Quantas vezes se calou para não machucar quem você ama, mesmo com o coração em pedaços? Eu vi, eu estava ali e ainda estou. Mas o que você precisa saber agora e com urgência é que não é só sobre suportar, é sobre voltar a viver. O inimigo não tem acesso ao seu espírito sem que você abra brechas. E o meu espírito está implorando por espaço. Ele não quer apenas te consolar, ele quer te renovar. Não ignore esse clamor. Isso não é uma emoção, é uma convocação divina. Você tem pedido por respostas, orações noturnas, pensamentos confusos no meio do dia, aquele cansaço que não é físico. Eu sei, mas a resposta não virá num estrondo, nem num sonho distante. A resposta está agora sendo soprada diretamente no seu espírito. Não endureça. A lágrima que você segurou ontem foi colhida. O cuidado que você entrega a quem ama, a maneira como se desgasta por quem nem sempre te entende, tudo isso foi visto. E é exatamente por isso que o Espírito está gritando por dentro de você agora. Ele clama porque te ama. Ele chora não de tristeza, mas de urgência. Há uma decisão que precisa ser tomada, um retorno, uma separação, um novo começo. Mas tudo começa com o espaço que você precisa devolver ao Espírito dentro de você. A inveja sobre a sua vida não é pela sua posição, é pela sua proteção. Há olhos que não entendem como você continua de pé, mesmo depois de tantas perdas, mas o que eles não sabem e jamais entenderão é que você carrega dentro de si uma promessa que o inferno inteiro não consegue apagar. Essa promessa está viva, mas o Espírito Santo está sendo abafado por distrações, por medos e por uma rotina que rouba o seu tempo de comunhão. E não pense que isso é coincidência. Há uma estratégia do inimigo para fazer você acreditar que está tudo bem, quando na verdade você está se acostumando com a ausência da minha presença. Isso é perigoso,
E é por isso que hoje eu vim interromper esse ciclo antes que ele termine de te afastar de mim. Você se levanta cedo, cuida de pessoas, dá atenção a quem precisa, corre atrás de soluções, tenta manter a casa em ordem, o coração em paz e a fé viva. Mas quem cuida de você? Quantas vezes você teve que engolir o choro para continuar forte por todos? Isso não passou despercebido. Mas eu não te criei para carregar sozinho o peso da casa, da família, dos problemas. Você está tentando sustentar o que só o meu espírito pode sustentar. E quando você tenta fazer sozinho, se sobrecarrega. E quando se sobrecarrega, se cala. E quando se cala, o inimigo entra. Não permita mais que o espírito seja silenciado. Ele quer falar, ele quer agir. Mas precisa que você pare por um momento, respire fundo e diga: fala, Espírito Santo, estou aqui. A dor que você está sentindo agora não é castigo, é um alerta. É a forma como o meu espírito está dizendo: eu ainda estou com você, mesmo quando tudo parece distante. Você não perdeu sua fé, você só foi ferido demais. E cada ferida tentou te convencer de que era mais seguro viver anestesiado do que correr o risco de confiar de novo. Mas viver anestesiado também é morrer devagar. E o Espírito Santo não vai permitir isso. Hoje, ele toca profundamente sua alma e reacende o fogo que estava apagando. Não é tarde demais, não é longe demais, não é difícil demais. Eu estou aqui, agora, neste instante, tocando o que ninguém mais consegue tocar. Você percebe o quanto o ambiente ao seu redor tem mudado? Discussões sem motivo, palavras duras. Pessoas que antes te apoiavam agora se tornaram distantes, frias, até indiferentes. Isso não é apenas emocional, é espiritual. Há uma resistência invisível tentando roubar a paz da sua casa, a saúde do seu corpo, a alegria da sua alma. Mas hoje, o Espírito Santo começa a varrer esse ambiente. Ele invade com autoridade, onde antes havia confusão. Ele traz luz onde havia sombras. Mas ele precisa do seu sim. Ele precisa que você abra a porta. Não a da casa, mas a do Espírito. E esse abrir não é com palavras, é com entrega. Ele quer voltar a ser o centro. Não o visitante, mas o morador do seu ser. Eu sei que você já tentou de tudo. Conselhos, remédios, estratégias humanas e até mesmo silêncios dolorosos para evitar confrontos. Mas o que você precisa agora não é de mais métodos, é de presença. A minha, a única capaz de transformar lágrimas em propósito, dores em autoridade e perdas em novos começos. Não subestime o clamor do Espírito Santo. Ele não clama por causa do seu erro. Ele clama porque ainda há um plano. E esse plano está prestes a ser reativado. Mas você precisa permitir. Volte a orar como quem fala com o melhor amigo. Leia minha palavra como quem busca a direção de um pai. Porque quanto mais você se aproxima de mim, mais tudo ao seu redor começa a se alinhar. Você não é fraco. Você está exausto. E há uma diferença gigantesca entre os dois. O inimigo tentou fazer você acreditar que perdeu a força. Mas o que você perdeu foi o foco. E o foco só se encontra de novo no lugar secreto. Ali, onde a voz do Espírito não é abafada pelos problemas, pelas vozes externas, pelos noticiários, nem pelos medos que tentam roubar a sua paz. Ali, onde eu ainda falo, onde eu ainda curo, onde eu ainda revelo. É por isso que hoje a minha voz está encontrando você, porque é hora de voltar. Voltar para o lugar onde tudo começou. E não apenas voltar fisicamente, voltar com o coração, voltar com o espírito, voltar com fome, voltar com sede. Porque quem volta assim, nunca mais anda perdido. Quando você fecha os olhos à noite, tentando descansar o corpo, há um turbilhão dentro da mente. Pensamentos que ninguém conhece, desejos que você ainda guarda em silêncio, perguntas que ainda não encontraram resposta.
O Espírito Santo não se afastou em nenhum desses momentos. Ele esteve presente, mesmo quando tudo parecia ausente. Ele aguardava seu coração se aquietar para poder sussurrar: estou aqui, não desisti de você. Os dias têm passado com pressa e você sente que perdeu algo no caminho. Aquela paz de outros tempos, aquela certeza de que tudo iria se ajeitar, parece agora mais distante. Mas a minha presença permanece intacta. Eu continuo sendo o mesmo. Você é quem tem sido puxado para longe, não por culpa, mas por distrações que te consomem pouco a pouco. É por isso que o Espírito Santo clama. Ele não quer que você apenas sobreviva. Ele quer te fazer florescer novamente. Você está sendo chamado de volta para dentro, de volta para onde tudo se cura, de volta para o centro da sua verdadeira força. Há coisas que não se resolvem do lado de fora, porque o problema nunca foi externo. Existem feridas invisíveis que sangram em silêncio, e só o toque do Espírito Santo pode estancar esse sangramento. Nenhuma palavra humana poderia fazer isso, mas a minha palavra sim, porque ela é viva, afiada e penetra onde nem você sabia que havia dor. O que está acontecendo ao seu redor não é apenas coincidência. Essa sequência de ataques emocionais, essa instabilidade naqueles que moram com você, os ruídos, os desencontros, os diagnósticos, tudo está tentando uma única coisa: te esvaziar por dentro. Mas o Espírito Santo já se levantou como um escudo entre você e essa tentativa de destruição. Ele não está apenas protegendo o que é seu, ele está restaurando o que foi ferido. Eu nunca deixei de estar envolvido na sua causa. Você pensa que perdeu tempo, que poderia ter escolhido outros caminhos, feito outras alianças, evitado certos desgastes. Mas até nisso eu estava. Até nos seus desvios, eu usei cada curva como parte da estrada que te traria de volta para perto. A sua história não é um erro, ela é um processo. E no tempo certo, todas as peças vão se encaixar. Mas o tempo certo começa quando você para e escuta. Quando você se entrega por inteiro à minha voz. Há uma força escondida dentro de você que ainda não foi totalmente ativada. Não é força física. É uma resistência espiritual que vem do meu espírito. Quando tudo parecer prestes a ruir, é essa força que te manterá de pé. Você ainda vai se surpreender com o que carrega. Você foi moldado para resistir ao que destrói muitos, e mesmo ferido, ainda é luz onde muitos desistiram. Isso é graça, isso é presença, isso é a força do meu espírito em você. Tem gente que ainda vai se perguntar como você continua de pé, como você continua amando, servindo, se doando, mesmo depois de tanto. Mas é porque você foi escolhido para ser abrigo em meio ao caos. É por isso que o inimigo tenta te calar. Ele teme o som da sua oração, a firmeza da sua entrega, a intensidade do seu silêncio diante de mim. Você é mais forte quando se cala para ouvir minha voz. E é isso que assusta o inferno. As palavras que você nunca disse, mas sentiu profundamente, chegaram até mim. Aqueles momentos em que você olhou para alguém e sorriu, mesmo desejando chorar, não passaram despercebidos. Eu vi e me movi por você. O Espírito Santo se agita dentro de você agora, porque algo novo está prestes a nascer. Mas antes do novo, é necessário esvaziar o velho, liberar o que ficou, o que doeu, o que te prendeu. Eu cuido disso com você. Essa dor que você não sabe explicar é o reflexo de um coração cansado de ser forte o tempo todo. Mas você não precisa mais fingir que está bem para me agradar. Eu não exijo perfeição. Eu peço sinceridade. E quando você se abre, mesmo fraco, o Espírito se manifesta com poder. Ele não espera você estar forte para agir. Ele age para te fortalecer. Porque é na sua fraqueza que a minha força se revela com mais intensidade. Você já cuidou de muitos, já sustentou pessoas que nem sempre reconheceram,
Já fez além do que podia para evitar que alguém desabasse. Mas agora é o meu Espírito quem cuida de você, quem sustenta suas mãos, quem coloca paz onde havia confusão. Porque chegou o tempo da sua colheita, o tempo de ver florescer aquilo que foi semeado com lágrimas. A justiça divina está em movimento. O céu trabalha por você. Eu conheço o cansaço que ninguém vê, o silêncio que você guarda para proteger os outros. Mas também conheço a fé que você ainda mantém, mesmo quando tudo diz para parar. É por isso que te escolhi para carregar essa unção. Porque mesmo ferido, você não deixou de crer. Mesmo exausto, você ainda espera. E quem espera em mim jamais será confundido. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Você não está sendo deixado para trás, está sendo preservado. Há promessas que precisam de preparação e há bênçãos que exigem separação. Às vezes, perder algumas coisas é o único caminho para não perder tudo. O Espírito Santo está abrindo espaço dentro de você, removendo os entulhos que a rotina jogou em cima da sua fé. Está limpando, reconstruindo, restaurando, e onde havia escombros, haverá nova fundação. Você ainda vai entender o porquê de tantos afastamentos, o porquê de amizades esfriarem, de portas se fecharem, de planos serem interrompidos. Não foi castigo, foi cuidado. Foi amor prevenindo quedas maiores. Porque onde eu quero te levar, nem todos podem ir. Onde eu vou te usar, nem todos saberiam entender. Por isso, o Espírito Santo está preparando o terreno, tirando o excesso, lapidando você por dentro. Existe algo em você que incomoda o reino das trevas. Não é sua voz, seu nome ou sua aparência. É o Espírito que habita em você. É a presença que você carrega, mesmo em silêncio. Mesmo quando ninguém sabe, você está em guerra espiritual. E essa guerra está sendo vencida não pela sua força, mas pela minha fidelidade. O Espírito Santo já foi adiante, já bloqueou laços, já destruiu emboscadas, já decretou vitória. Eu creio que o céu já iniciou uma obra dentro de você que ninguém poderá interromper. A angústia que você sente é a tensão do novo nascendo. Não rejeite isso. Não tente voltar ao que era antes. Há um chamado maior pulsando dentro do seu espírito. O que você viveu até aqui foi apenas preparação. Agora começa uma nova estação, um novo entendimento, uma nova visão, e você está sendo treinado para isso. Você precisa entender que nem todo silêncio é ausência. Muitas vezes é estratégia. Quando eu me calo, é porque estou te preparando para ouvir com mais clareza. Não temas quando tudo parecer parado. Eu sou o Deus que trabalha no invisível. E o Espírito Santo está te ensinando a discernir o que os olhos não veem, a confiar sem entender, a andar mesmo sem enxergar. Porque a fé não depende de provas, ela depende de confiança. A sua casa é território de promessas. Ainda que hoje pareça instável, o meu Espírito está cercando cada cômodo com paz. Os conflitos serão apaziguados, os corações serão tocados, as decisões serão conduzidas. Você não verá ruína, você verá restauração. Porque onde minha presença habita, o caos não permanece. E eu habito contigo, dentro, ao redor, por trás e à frente. Você não está sozinho, nunca esteve. Eu me alegro em ver você aqui, não por mérito, mas por rendição. Você escolheu ouvir, mesmo quando a alma queria fugir. Você escolheu ficar, mesmo quando tudo sugeria desistência. E essa escolha abre portas espirituais que mudam destinos. O Espírito Santo responde quando há entrega. E hoje ele responde com fogo, com paz e com direção. Porque você está onde deveria estar, aos meus pés. Você está mais perto do seu milagre do que imagina. Mas o milagre começa por dentro. Ele rompe na alma antes de aparecer nos olhos. E quando você entende isso, começa a ver a vida com outros olhos.
começa a perceber que nada foi em vão, que tudo cooperou, que cada dor esculpiu algo em você. E o Espírito Santo tem pressa em revelar o propósito de tudo isso. Não retenha, não adie, não se esconda mais. Você é resposta para ambientes que ainda estão em desordem. Onde você entra, o clima muda. Onde você ora, algo acontece. Onde você coloca as mãos, a cura começa. Não subestime o que carrega. Não ignore a unção que te acompanha. O inimigo tentou te convencer de que você é comum. Mas eu digo, você foi separado. E o Espírito Santo vai te usar de maneiras que você nunca imaginou. Porque chegou o tempo. O desânimo tentou se tornar rotina. O medo tentou se estabelecer como conselho. Mas hoje, essas vozes perdem força. O Espírito Santo está levantando um som mais alto dentro de você. Um som de fé, de restauração, de recomeço. Você voltará a sonhar, voltará a sorrir sem esforço, voltará a descansar sem medo, porque quando eu restauro, faço completo, e o que eu começo eu termino. O Espírito Santo está retirando os escombros emocionais que a vida te obrigou a acumular. Situações que você empurrou para debaixo do tapete da alma, memórias que aprendeu a silenciar para não perder o controle. Mas agora é tempo de cura profunda, não de curativos temporários, mas de restauração genuína. Eu estou tocando onde a medicina não alcança, onde a lógica não explica, onde só a eternidade pode operar. O que você está enfrentando não veio para destruir, mas para revelar. Nem toda dor é castigo. Às vezes ela é sinal de que há algo maior sendo despertado. Quando o Espírito Santo te visita em meio ao caos, não é para te fazer fugir, mas para te ensinar a resistir, porque há bênçãos que só florescem no terreno da persistência, e você está nesse solo, semeando com fé, mesmo sem ver ainda a colheita. Eu estou fazendo você crescer em meio à terra seca. Estou gerando raízes em você que não se quebram com o vento. Toda vez que você pensa em desistir, algo dentro de você ainda resiste. E isso é o meu Espírito. Ele é quem te impede de cair de vez. Ele é quem te sustenta no dia mau. E Ele continuará agindo até que tudo ao seu redor reflita a transformação que já começou dentro de você. Nem sempre as pessoas vão entender os silêncios que você escolhe. Nem sempre vão compreender a fé que você carrega. Muitos julgaram sua caminhada sem conhecer suas dores, mas eu conheço. E o Espírito Santo tem guardado cada lágrima não vista, cada oração feita em segredo, cada ato de obediência quando ninguém aplaudia. Há recompensas que o céu prepara no oculto, e o tempo delas está se aproximando. O ambiente espiritual que te cerca está sendo purificado. A presença do Espírito Santo está tomando conta das suas noites. Não mais pesadelos, não mais pensamentos confusos. Você vai dormir em paz, porque onde minha presença habita, o medo não tem espaço. Estou blindando sua mente, tirando o peso que te impedia de respirar aliviado e te devolvendo o direito de descansar sem sobressaltos. Você passou muito tempo tentando ser forte por todos, mas agora chegou o momento de ser fortalecido por mim. Não é vergonha precisar de colo espiritual. O Espírito Santo está aqui para isso, para te levantar quando a alma não quer mais lutar, para te lembrar que você ainda tem promessas e que nenhuma delas será esquecida. Eu não sou homem para mentir e cumpro até o que você esqueceu que pediu. As vozes que tentaram te confundir perderam força. Aqueles que disseram que você não daria conta não sabiam o tamanho da minha mão sobre sua história. Eu já silenciei línguas, já calei julgamentos, e agora vou te exaltar não por vaidade, mas por fidelidade. O Espírito Santo será o sinal visível de que a sua entrega nunca foi em vão. E todos verão que fui eu quem te sustentei. Você já tentou várias formas de consertar o que quebrou, mas há coisas que só o céu pode restaurar.
O Espírito Santo está cuidando das partes mais delicadas do seu interior, trazendo luz onde só havia lembrança de dor. Ele não te condena pelo que sentiu. Ele te ama mesmo quando você se esqueceu de como amar a si mesmo. E é isso que torna a graça tão incompreensível, mas tão necessária. Não olhe para trás com arrependimento. Olhe para frente com expectativa. O Espírito Santo não te chama para reviver feridas, mas para reescrever a história com cicatrizes que agora se tornam marcas de superação. Você não é mais o mesmo de antes. Há algo novo nascendo. E o que parecia fim era apenas o intervalo entre um capítulo de dor e outro de glória. O enredo está sendo reescrito. Você não será lembrado pelo que perdeu, mas por como permaneceu. Porque a fé que você carrega é mais poderosa do que qualquer abalo que tentou te arrancar de mim. Eu te sustentei na instabilidade para que você fosse firmeza na vida de quem está ao seu redor. O Espírito Santo vai te usar como âncora para quem está se afundando. E você vai ver vidas se levantando por causa da sua constância. As orações que você fez pelas pessoas que ama não foram em vão. Mesmo quando parecia que nada acontecia, o meu Espírito estava agindo. Há coisas que você ainda não viu, mas já foram movidas nos bastidores do céu. Porque quando você intercede, eu me levanto. E não existe distância emocional que o meu amor não possa atravessar. Estou indo onde você não pode ir e alcançando quem parecia inalcançável. Eu não preciso de muito para fazer algo grande. Só preciso de espaço. E é isso que o Espírito Santo está pedindo hoje. Mais do que suas palavras, Ele quer seu tempo, sua atenção, sua entrega. Porque onde Ele habita com liberdade, não há estagnação. Há crescimento, há movimento, há vida. E você está prestes a experimentar essa transformação como nunca antes. Algo está sendo destravado agora. Você ainda vai agradecer por tudo o que não entendeu, porque cada não que te frustrou foi proteção, cada atraso foi ajuste, cada aparente silêncio foi maturidade sendo gerada. Eu me recusei a te dar o que você pedia, porque preparei algo melhor do que você podia imaginar. O Espírito Santo está alinhando sua mente à minha vontade, e quando isso acontece, a paz volta a reinar. Eu me lembro de tudo o que você enfrentou com dignidade. Eu vi quando você preferiu calar para não ferir, quando abriu mão de estar certo para preservar a paz, quando se doou mesmo exausto. E isso não será esquecido. O Espírito Santo está te visitando hoje com honra, não a dos homens, mas a minha, aquela que ninguém pode tirar, porque quem eu exalto, ninguém pode derrubar. Você pode não ver agora, mas está cercado pela graça, pelo favor, pela presença. Nada do que te aconteceu foi sem propósito. E mesmo que as cicatrizes ainda doam, elas serão testemunho. O Espírito Santo vai transformar dores em direção, perdas em preparação e o vazio em plenitude. Há algo maior acontecendo agora mesmo. Algo que você ainda vai agradecer por ter esperado. A minha presença vai invadir cada canto da sua alma. Aquela inquietação vai ceder lugar à paz. A ansiedade vai dar lugar à confiança. O Espírito Santo está se movendo dentro de você com liberdade, trazendo cura para relacionamentos, restaurando laços, devolvendo esperança onde só havia cansaço. Eu estou no controle e nada escapou do meu cuidado. Eu sou o Deus que reconstrói a partir do nada, que transforma pó em propósito. E é isso que o Espírito Santo está fazendo agora. Pegando tudo o que você pensava ter perdido e dando um novo significado. Nada será desperdiçado. Nenhuma dor, nenhuma espera, nenhuma oração. Tudo será redirecionado para o plano maior. E quando você olhar para trás, verá que tudo fazia parte da promessa. Você está sendo conduzido para um novo tempo. E como em toda transição, há desconforto. Mas não tema.
Esse desconforto é um sinal de que algo maior está vindo. O Espírito Santo está alargando sua visão, expandindo sua fé, capacitando sua mente. O que antes te paralisava agora te impulsiona. O que antes era peso, agora se torna impulso. Você não está perdendo, está sendo reposicionado. Eu não te coloco em lugares para que você apenas sobreviva. Eu te posiciono para reinar com propósito. O Espírito Santo está te colocando em ambientes que antes pareciam inalcançáveis. Mas agora, você terá voz, sabedoria e discernimento para fazer a diferença. Não por orgulho, mas por missão, porque sua presença ali não será política, será espiritual, será cura, será luz. Nada é pequeno demais quando o Espírito Santo decide usar. E você será instrumento em lugares inesperados. Situações simples se tornarão portais de revelação. Conversas casuais se transformarão em encontros proféticos. Porque quando você anda em comunhão, o ordinário se torna extraordinário. A presença que te cobre agora é a mesma que transforma cada instante em oportunidade divina. Cada passo que você deu em obediência silenciosa está sendo honrado agora. O céu acompanha gestos que ninguém valoriza, escolhas que ninguém entende, renúncias que ninguém aplaude. Mas o Espírito Santo tem registrado cada uma, porque a verdadeira grandeza nasce nos bastidores, no lugar onde você escolheu ser fiel, mesmo cansado, no momento em que você confiou sem garantias. Não olhe para o hoje com os olhos do passado. O que passou não tem mais o poder de te definir. O Espírito Santo está gerando um novo nome em você, um novo ciclo, uma nova forma de enxergar a si mesmo e ao mundo. As amarras invisíveis que limitavam seus pensamentos estão sendo quebradas agora. Você será livre para viver sem a sombra da culpa, livre para crescer sem o medo de falhar. Eu sei quantas vezes você pensou em parar, quantas vezes o fardo pareceu maior do que sua estrutura emocional. Mas eu estava lá. E foi nesse lugar de exaustão que o Espírito Santo sussurrou força. Porque a força não vem da ausência de dor, mas da presença constante. E você nunca esteve sem ela. Mesmo no seu silêncio, mesmo na confusão interna, eu te sustentava por dentro. Nada em você passou despercebido. Nem a tentativa de esconder o que sentia, nem o esforço de continuar mesmo sem vontade. Tudo foi registrado em amor. O Espírito Santo se move com ternura. Ele não ignora o cansaço. Ele não exige alegria falsa. Ele quer verdade. E a sua verdade, mesmo fragmentada, é preciosa demais para ser ignorada. E por isso, Ele está aqui agora, reconstruindo com amor. Essa reconstrução é sagrada, é íntima, é o lugar onde a sua alma encontra alívio real. Você não precisa mais viver em modo de sobrevivência. O Espírito Santo está te ensinando a respirar diferente, a caminhar diferente, a se ver com os olhos do céu. E quando essa consciência invade, o que antes era fardo se transforma em leveza, porque a leveza nasce da entrega, não da fuga. Você não está preso ao que perdeu. O que parecia ter te roubado uma parte, na verdade abriu espaço para algo mais profundo. A ausência de algumas coisas permitiu a entrada de outras. E o Espírito Santo está mostrando que o vazio que ficou é agora o lugar onde Ele vai habitar com plenitude. Você não será marcado pelo que faltou, mas pelo que foi gerado na ausência. Eu vejo as áreas da sua vida que ainda estão nubladas, onde as respostas parecem não vir, onde a esperança parece andar devagar. Mas quero que você saiba, nem sempre a pressa é o melhor caminho. O Espírito Santo está trabalhando na fundação, e não apenas na aparência. Ele constrói por dentro, ele firma alicerces, e quando chegar o tempo de subir, tudo estará seguro. Nada será abalado. Há um novo ritmo sendo estabelecido, e ele começa agora. Um ritmo que não é impulsionado por pressões externas,
mas pelo sopro da minha vontade. O Espírito Santo vai te ensinar a andar sem se atropelar, a esperar sem se perder, a agir sem se machucar. Você descobrirá que o tempo certo não é o mais rápido, mas o mais eficaz, porque eu faço tudo com precisão, não com pressa. Seu coração tem pedido direção, e o Espírito Santo está respondendo com detalhes. Ele não age com ruído, mas com precisão. As respostas não virão apenas de fora, mas de dentro. Você começará a discernir o certo não por lógica, mas por paz. E onde houver paz, haverá aprovação. O Espírito é o guia que não confunde, e com ele cada passo será certeiro, mesmo em meio à incerteza do mundo. Eu percebo o quanto você já foi machucado por palavras lançadas sem cuidado, julgamentos precipitados, comparações injustas. Mas o Espírito Santo está limpando essas marcas agora. Palavras erradas não têm autoridade sobre quem eu escolho. Você será revestido com a verdade que cura, e essa verdade calará as vozes que tentaram limitar o seu valor. O que o céu diz será seu alicerce. Você está aprendendo a se levantar de forma diferente, não pela força dos braços, mas pela força da presença. O Espírito Santo te ergue por dentro, fortalece onde ninguém pode alcançar. E quando você for cheio dessa presença, o que era peso se torna propósito. Você não precisa mais correr atrás da aceitação, porque quem é cheio da presença carrega tudo o que precisa para avançar. Eu creio no propósito invisível que está sendo forjado dentro de você. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. O que hoje parece desconexo, em breve será entendido como parte de algo muito maior. Confie no que está sendo escrito. Você não foi esquecido. Foi separado para algo que o mundo ainda não está pronto para ver. Você não tem ideia do quanto sua resistência tem feito diferença. Há pessoas ao seu redor sendo tocadas apenas por te observar permanecer. O Espírito Santo age até no que você não percebe. Ele se move nos bastidores, e muitos serão alcançados não pelas suas palavras, mas pela firmeza do seu espírito. Porque quem caminha com presença deixa marcas invisíveis que curam quem passa por perto. Os dias cinzentos não definem a eternidade. Eles apenas testam a firmeza da raiz. E você está enraizado em mim. O Espírito Santo tem regado a sua fé, mesmo quando tudo parecia seco. Ele tem sussurrado promessas mesmo no meio da confusão. E agora, o céu está prestes a fazer brotar aquilo que você pensou ter perdido. O que foi adiado não foi cancelado, apenas amadurecido. Você vai respirar alívio, vai acordar e sentir que algo foi retirado. Uma pressão, um medo, um peso que você carregava sem perceber. O Espírito Santo está realizando algo profundo, e quando ele age, até o corpo sente. Seus dias terão sabor de renovo, porque onde a presença toca, até o ar muda, até o tempo parece se reorganizar. Você saberá que foi Deus, porque nada mais explicaria. Essa caminhada não será solitária. O Espírito Santo te trará pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo coração, relações saudáveis, conexões divinas. Eu estou afastando o que te fazia regredir e aproximando o que te fortalece. Haverá troca, oração, apoio, porque ninguém vence sozinho. E você merece relacionamentos que somam, que levantam, que te lembram quem você é em mim. Você será atraído para lugares onde a minha presença já está te esperando. Ambientes preparados, oportunidades alinhadas. Tudo será resposta. Você não precisará se explicar, porque o favor falará por você. O Espírito Santo será sua credencial. E onde ele te levar, portas se abrirão sem esforço, porque onde há propósito, há provisão. E tudo o que você precisa já está no caminho. O que era luta, agora se torna testemunho.
O que era peso, agora é ferramenta, porque o Espírito Santo transforma todo o processo em poder. O que te quebrou, agora te capacita. O que te calou, agora te fortalece. Você carrega um tesouro em vasos de barro. E a fragilidade que um dia te feriu, hoje revela a grandeza do que está dentro. Você é mais valioso do que imagina. Eu estou curando a forma como você enxerga o tempo. Você achou que estava atrasado, mas estava sendo preparado. Você pensou que ficou para trás, mas estava sendo separado. O Espírito Santo não trabalha com o relógio da ansiedade. Ele opera com a precisão da eternidade. E agora, tudo está convergindo. Tudo está sendo reposicionado. E você verá que não perdeu tempo, apenas foi poupado. Permita-se sentir o que está sendo liberado agora. Há um toque sutil do Espírito, mas real. Um calor que abraça, uma paz que não se explica, uma certeza que silencia o medo. É o próprio Deus te envolvendo com cuidado. Sem pressa, sem cobrança. Apenas presença. Você não precisa fazer mais nada agora. Só estar. Só permitir. Porque nesse estar, tudo começa a mudar. O que o Espírito Santo está gerando dentro de você não é frágil, embora esteja nascendo em meio à dor. Ele não constrói com base em ilusões, mas sobre a rocha firme da verdade. E essa verdade está se revelando nos detalhes. Você está aprendendo a confiar mesmo sem ver o próximo passo. A fé que cresce em meio ao invisível é a mais poderosa, porque ela não se alimenta de provas, mas de presença. Seus olhos ainda verão a fidelidade do céu em áreas onde tudo parecia estéril. Promessas que estavam adormecidas estão sendo despertadas. As sementes que você plantou com lágrimas estão sendo regadas pela esperança. E o Espírito Santo não esquece o campo que você cultivou com dor. Ele conhece cada centímetro do seu esforço. E é por isso que a colheita será abundante. Nada do que foi semeado será perdido. Você não precisa mais se esconder atrás da força. A sensibilidade também é uma forma de fé. O Espírito Santo não despreza a emoção. Ele acolhe, ele abraça, ele toca. A emoção não é sinal de fraqueza, mas de conexão com aquilo que é eterno. Quando você sente profundamente, você está mais perto de mim do que imagina. É nesse lugar de vulnerabilidade que a presença se faz mais intensa. As interrogações que invadem sua mente nas madrugadas são compreendidas por mim. Você não precisa ter todas as respostas agora. O Espírito Santo está te ensinando a confiar, mesmo quando tudo parece incerto. Ele é especialista em trazer paz em meio ao desconhecido. A paz que excede o entendimento não exige lógica. Ela só precisa de entrega. E você está aprendendo a se render com sabedoria. Eu vejo o quanto você se esforça para manter a esperança viva. Mesmo quando tudo ao seu redor tenta sufocá-la. Há um cansaço que não é físico, mas espiritual. E é esse cansaço que o Espírito Santo vem agora aliviar. Ele não vem apenas renovar, vem habitar. A esperança não precisa ser reinventada, só precisa ser reativada. E é isso que está acontecendo agora. Uma chama interna se reacendendo. Você será surpreendido com novas possibilidades. O que parecia fechado será reaberto. O que parecia perdido será resgatado. O Espírito Santo está destravando portas que não respondem à força humana, mas à voz divina. Você não precisará arrombar, apenas permanecer. E no tempo certo, tudo se abrirá. Eu abro o que ninguém pode fechar. E quando eu libero, o caminho se alinha ao propósito. As feridas emocionais que você carregava como parte de quem é, estão sendo curadas. Não com pressa, mas com profundidade. O Espírito Santo não mascara dores. Ele cura na raiz. E à medida que você for permitindo, verá que o que antes doía agora se torna testemunho. Sua história não será lembrada pelas quedas, mas pelas curas.
e cada cicatriz será um memorial da minha fidelidade. Eu sou aquele que transforma pranto em dança, e é isso que o Espírito Santo começa a fazer agora. Um novo som será liberado dentro de você, um ritmo de vida leve, uma dança espiritual que não depende do ambiente, mas da presença. Você voltará a sorrir sem peso, a respirar sem medo, a acordar com expectativa. Eu estou restaurando não só a fé, mas a vontade de viver com plenitude. Eu conheço seus gestos ocultos, suas gentilezas silenciosas, seus atos de amor que ninguém viu, mas o céu viu. E o Espírito Santo responde até aquilo que você esqueceu que ofereceu. O bem que se faz em silêncio ecoa com força diante do trono. E agora, você colherá frutos de sementes plantadas há anos. Eu sou justo. E quem semeia em mim sempre colhe no tempo certo. Não compare seu processo com o dos outros. O Espírito Santo trabalha em ritmos diferentes porque conhece estruturas diferentes. Você não está atrasado, está no tempo exato da sua construção. Não há pressa no que é eterno. Cada detalhe tem propósito. E o que está sendo feito em você exige firmeza, não velocidade. Eu estou edificando algo que permanecerá mesmo quando tudo ao redor mudar. Você não será lembrado pelas perdas, mas pela forma como permaneceu. Eu tenho contemplado sua fidelidade, a maneira como você segue, mesmo com o coração em silêncio. O Espírito Santo se alegra com a sua constância. E ele transforma a sua entrega em força para outros. Pessoas que jamais ouviram você falar sobre fé vão enxergá-la em sua vida, porque sua existência se tornará um sinal vivo da minha presença. Seus dias de vergonha estão sendo encerrados. Aquilo que te expôs, que te envergonhou, que parecia te reduzir, agora será usado para te exaltar. O Espírito Santo é especialista em inverter cenários. Eu uso o que foi dor como degrau. Transformo a humilhação em elevação. O que antes foi motivo de silêncio, agora será motivo de glória. A história não termina como começou. Eu mudo os finais. Você não precisa mais se explicar. A presença vai falar por você. O Espírito Santo será a evidência na sua vida. Pessoas sentirão algo diferente ao seu redor. Não será sobre aparência, será sobre essência. Você foi marcado para viver com profundidade, para ser ponte, para ser voz, para ser consolo. E tudo o que você passou serviu como preparo. Nada foi em vão. Cada detalhe teve propósito. Há promessas antigas sendo revisitadas agora, palavras que você guardou no coração por anos, profecias que pareciam esquecidas, mas o Espírito Santo não perde o que é dele. E aquilo que foi soprado sobre sua vida ainda será vivido. Você não foi enganado pela fé, foi treinado para o cumprimento. E agora a estação está mudando, a semente germinou no invisível, e os primeiros brotos já começam a aparecer. Sua mente será envolvida por uma paz inexplicável. O que antes gerava ansiedade, agora não terá mais domínio. O Espírito Santo está renovando seu entendimento, trocando pensamentos de medo por pensamentos de paz. Você verá a mesma situação com um novo olhar. Porque quando a mente é curada, o mundo ao redor também muda. Tudo começa por dentro, e o que está nascendo aí mudará tudo. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26, 3. Esse é o caminho. Uma mente firme em mim, um coração confiante, uma alma entregue. O Espírito Santo não está te oferecendo atalhos, mas segurança. Ele não promete ausência de luta, mas presença constante. E essa presença é o que te dá condição de permanecer em pé, mesmo nos ventos mais fortes. Você será surpreendido por respostas inesperadas. O que estava travado será liberado. O que parecia impossível será alinhado, mas não por força humana, pela minha mão. O Espírito Santo age em campos que você não vê,
Ele abre caminhos em lugares que você nem sabia que precisava entrar. E quando ele se move, nada permanece como antes. Sua vida será tocada em áreas que você já havia esquecido. A voz do Espírito está mais nítida agora, porque o ruído está sendo silenciado. Você perceberá como algumas coisas vão perder a força. Distrações, hábitos, até sentimentos antigos. Isso é sinal de cura. O que antes te controlava, agora já não domina. Você está crescendo. E esse crescimento é visível. O que era prisão, agora é liberdade. Porque onde o Espírito está, ali há liberdade. A cada novo dia, você sentirá algo diferente dentro de si. Uma vontade de recomeçar, de perdoar, de acreditar. E isso não vem de você, vem da presença. O Espírito Santo está fazendo brotar aquilo que foi esmagado. Você verá leveza em lugares onde só havia rigidez e perceberá que o impossível começa a acontecer quando você permite que o interior floresça. Tudo começa com a permissão. Você está sendo treinado para viver com profundidade, para amar sem medo, para servir sem esperar, para permanecer sem aplauso. Esse tipo de fé é rara e o Espírito Santo a cultiva com zelo. Ele está preparando você para influenciar não com palavras, mas com presença. Você será resposta onde há dor. Será ponte onde há divisão. Porque quem carrega a presença, carrega também a cura. Você está atravessando um vale que parece não ter fim. Mas o Espírito Santo não te deixou em nenhum momento. Ele caminha ao seu lado, mesmo quando os pés não obedecem e o corpo pede pausa. Há um milagre silencioso acontecendo agora. O milagre de não desistir. O milagre de continuar mesmo sem aplausos. Esse tipo de resistência não se aprende em livros. Ela se forja na presença. E você está sendo moldado. O ambiente espiritual ao seu redor está se purificando. Antigos pesos estão caindo. Palavras lançadas contra você estão sendo neutralizadas pela verdade do céu. Há um revestimento vindo sobre sua alma, como uma armadura de paz. O Espírito Santo não permite que você continue exposto ao que um dia te enfraqueceu. Ele cobre, protege e sustenta. E nesse novo tempo, sua mente será guardada pela certeza do cuidado. Você tem passado por confrontos internos. Às vezes não sabe se está avançando ou apenas resistindo. Mas o Espírito Santo te lembra. Há força até na pausa. Há crescimento até no silêncio. Nem todo movimento precisa ser visível para ser válido. O que está acontecendo dentro de você é mais precioso do que qualquer demonstração externa. O interior está sendo fortalecido e isso muda tudo. Eu estou abrindo uma clareira em meio à escuridão. Uma visão nova surgirá dentro do mesmo cenário. O Espírito Santo não te transporta para outro lugar quando quer te transformar. Ele muda a sua percepção no mesmo solo. O que era deserto se torna território de promessa, quando você entende que a presença é o que transforma o chão que pisa. Comigo, até o chão seco floresce. Você vai perceber um novo senso de direção. A inquietação vai diminuir. O barulho dos pensamentos será acalmado. E uma voz firme, ainda que mansa, guiará seu interior. O Espírito Santo está conduzindo seus passos com precisão. Ele sabe o que você ainda não entende. Ele enxerga o que você ainda não vê. E quando ele guia, nenhum caminho é em vão. Até o aparente desvio se torna aprendizado. Você passou tempo demais tentando se adequar às expectativas dos outros. Tentou caber em espaços que não comportavam o tamanho da sua entrega. Mas agora, o Espírito Santo está te reposicionando. Não para agradar, mas para cumprir. Seu lugar não será mais determinado pela necessidade alheia, mas pelo chamado eterno. E quando você se alinha com isso, até os relacionamentos mudam. Muitos não compreenderão suas escolhas daqui para frente. E está tudo bem. O Espírito Santo está te libertando da necessidade de ser compreendido. O céu te compreende.
E isso basta. Nem toda decisão será explicável. Algumas virão por convicções tão profundas que palavras não conseguirão traduzir. Quando isso acontecer, saiba, sou eu te guiando. E minha direção nem sempre é lógica, mas sempre é perfeita. Você será surpreendido por uma ousadia que não reconhece como sua. E não é mesmo. É a presença que te envolve. O Espírito Santo está te revestindo com coragem espiritual. Não a coragem barulhenta, mas aquela que sustenta, que permanece, que se levanta mesmo quando o mundo manda deitar. Uma coragem que nasce do saber-se guardado, do saber-se guiado, do saber-se inteiro, mesmo em pedaços. Eu estou limpando seus olhos, a forma como você vê as pessoas, os erros, a si mesmo. O Espírito Santo te leva a enxergar com compaixão e não mais com culpa, com entendimento e não mais com julgamento. O mundo tentou endurecer seu coração, mas a minha presença está quebrando esse endurecimento. Você será conhecido pela sensibilidade, não pela força bruta, pelo acolhimento, não pelo distanciamento. As palavras que um dia te feriram estão sendo desativadas. Cada sentença lançada, cada frase injusta, cada voz que tentou te reduzir está sendo silenciada. O Espírito Santo está restaurando sua identidade. Você é quem o céu diz que você é. E nenhuma narrativa contrária resistirá ao que eu estou falando agora. Quando a verdade se levanta, a mentira cai. E a sua vida será testemunha disso. Você aprenderá a andar por fé e não por lógica. Isso será um divisor de águas. A fé é a única chave que abre portas trancadas para sempre. E o Espírito Santo está te entregando essa chave com responsabilidade. Use-a com coragem. Declare o que ainda não vê. Creia no que ainda não sente, porque eu já preparei. E quem caminha comigo nunca caminha em vão. Há algo novo sendo ativado nas suas palavras. O Espírito Santo está te dando sensibilidade para falar com propósito, para silenciar com sabedoria, para ouvir com empatia. Você será ponte em diálogos onde só havia muros. Sua fala terá peso, não por volume, mas por presença. A palavra dita no tempo certo será como cura, como direção, como luz para quem está em escuridão. Eu sei o que pesa no seu peito, e sei que por muitas vezes você não encontrou onde despejar esse peso. Mas agora o Espírito Santo é esse lugar. Ele absorve sem julgar, ele ouve sem apressar, ele entende sem exigir. Você não precisa se justificar com ele, só precisa se entregar, porque quanto mais você confia, mais leve você se torna. E é essa leveza que te dará força para continuar. Os ciclos antigos estão se encerrando. O que antes se repetia está sendo quebrado. O Espírito Santo está colocando um ponto final no que parecia ser eterno. Ciclos de dor, ciclos de dependência emocional, ciclos de autossabotagem. Eles não terão mais poder sobre sua caminhada. Eu estou encerrando capítulos que você já não conseguia virar e abrindo páginas novas com o sopro da liberdade. Seus sentimentos estão sendo reorganizados. Você vai perceber que o que antes te dominava já não tem mais o mesmo efeito. Isso é obra do Espírito. Ele está limpando a atmosfera da sua alma, retirando os excessos, trazendo clareza. Quando ele age, até os afetos se curam. Você vai amar diferente, esperar diferente, reagir diferente. E tudo isso será fruto da transformação interna que já começou. Eu creio nesse processo, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Não há confusão onde o plano é divino. Você está sendo conduzido, mesmo quando não sente. Há paz no que eu escrevi sobre você. E nenhuma interrupção humana pode mudar o que foi decretado no céu.
Seus sonhos não foram infantis. Eles foram proféticos. O Espírito Santo está reavivando desejos que você havia deixado de lado. Projetos que pareciam grandes demais para a sua realidade. Mas a realidade não define o alcance da promessa. A promessa define a realidade. E ela está sendo ajustada. Você verá oportunidades surgindo onde antes só havia impossibilidades. O novo não vem pela força, vem pela fé. Você não está sozinho na reconstrução. Há anjos trabalhando ao seu redor. Há pessoas sendo tocadas para te ajudar. O Espírito Santo está orquestrando encontros, conexões, alianças. O que você precisa já está sendo movido em sua direção. Você não precisará implorar, apenas permanecer. Porque onde há propósito, há movimento. E nada que é seu pelo céu será negado pela terra. Você será curado até na forma como se enxerga. O Espírito Santo está te devolvendo autoestima espiritual. Você começará a perceber o quanto é amado, o quanto foi guardado, o quanto foi preservado mesmo em meio ao caos. E isso vai mudar sua postura, sua forma de andar, de falar, de reagir. Porque quem se sabe amado, vive sem medo. E quem vive sem medo, alcança o impossível. A noite escura está passando, e o primeiro sinal do amanhecer está surgindo. Você sentirá essa luz, não nos olhos, mas na alma. Um despertar silencioso, uma certeza calma, uma esperança firme. O Espírito Santo está te chamando para levantar, não com pressa, mas com firmeza. Porque agora é tempo de caminhar com propósito. A espera fez sentido, a dor foi útil e o novo está em suas mãos. Há uma nova frequência espiritual sendo sintonizada dentro de você. É como se os ruídos antigos estivessem sendo substituídos por um som de paz constante. Isso não é ilusão nem otimismo forçado. É o Espírito Santo limpando o espaço da alma para que você volte a perceber o que sempre esteve ali. A presença que sustenta, consola, instrui e transforma. Agora começa uma nova forma de escutar o céu. Você não foi deixado no meio do caminho. Ainda que pareça que muitos tenham seguido e você ficou, a verdade é que o Espírito te reteve por amor. Ele sabia que se você continuasse no ritmo de antes, iria se perder de si mesmo. Parar foi o livramento. Refazer o caminho com consciência é agora sua maior arma contra tudo que tentou te apagar. O tempo perdido será devolvido em forma de revelações profundas. As dores mais silenciosas, aquelas que você não consegue colocar em palavras, são as que mais tocam o céu. Porque não há lamento que o Espírito Santo não consiga traduzir. E quando ele entende, ele age. Às vezes com alívio imediato, outras com processos, mas sempre com intenção de cura. Por isso, não negue o que sente. Sinta com verdade. E permita que a presença te transforme por dentro. Você está mais perto do que imagina de viver o que foi prometido. Não por mérito, mas por perseverança. O céu não recompensa performance, ele honra entrega, e sua entrega tem sido sincera, mesmo em silêncio, mesmo quando tudo gritava para você parar. O Espírito Santo observa o que ninguém vê, e quando ele decide agir, não há resistência que permaneça. O que está para chegar é resposta e não acaso. A rotina que antes pesava começará a ter significado. Os mesmos lugares que pareciam sem graça agora carregarão outra energia. Não é o cenário que muda, é a forma como você caminha nele. A presença do Espírito está contigo, e onde ele está, o comum se torna extraordinário. Você aprenderá a valorizar pequenos começos e a perceber milagres até nas situações mais comuns do dia a dia. Você é uma obra sendo refinada pelas mãos do Eterno. E toda vez que pensou que estava sendo quebrado, na verdade, estava sendo lapidado. Há brilhos que só surgem depois do atrito. E é isso que está acontecendo agora.
O Espírito Santo está fazendo emergir o que estava escondido pelo medo. Você vai se surpreender com a beleza que renasce da dor, porque Ele nunca desperdiça sofrimento. As vozes que te desmotivaram no passado não têm mais autorização para permanecer. Elas foram alimentadas pela insegurança, pela culpa, pela comparação. Mas agora, o Espírito Santo está substituindo ruído por direção. Ele não fala como o mundo. Ele não acusa, não pressiona, não manipula. Ele convence com amor. E quando você escuta essa voz, tudo em você começa a encontrar o lugar certo. A sua história será um testemunho vivo de que o impossível não é o fim, é o palco para a intervenção divina. O Espírito Santo te capacitará para viver promessas que pareciam distantes. O que era sonho, agora será planejamento. O que era apenas desejo, agora será propósito. Porque quando a presença se torna o centro, tudo o que parecia inalcançável começa a acontecer de maneira natural. Eu percebo como sua fé tem amadurecido. Ela não depende mais de sentimentos, mas de convicção. Você está aprendendo a crer mesmo quando não sente nada. Isso é fé genuína. E o Espírito Santo se move com intensidade onde há confiança silenciosa. Não é barulho que atrai o céu, é entrega. E sua entrega tem tocado dimensões que você ainda não compreende, mas que em breve serão visíveis. Você vai começar a se reconhecer de novo. Vai se olhar e perceber que há algo novo em sua essência. O Espírito Santo está devolvendo partes suas que o tempo tentou roubar. Partes leves, partes criativas, partes que acreditavam no melhor. Você não precisa mais se esconder atrás da proteção emocional. A presença já está te protegendo. E com essa segurança, você pode florescer de novo. Nada será como antes, e isso é bênção. O antigo formato de viver já não serve mais para o novo que está vindo. O Espírito Santo te tirou de lugares estreitos, porque sua alma precisa de espaço para crescer. Você não cabe mais em rotinas vazias, em relacionamentos rasos, em propósitos passageiros. Você foi chamado para o profundo. E quem mergulha na presença não se contenta com a superfície. As curas que você busca fora começarão a acontecer dentro. É de dentro para fora. Sempre foi. O Espírito Santo está te ensinando a lidar com as raízes. Não basta cortar os frutos ruins. É preciso arrancar os motivos. E Ele faz isso com paciência. Nada às pressas, tudo com intenção. O que hoje dói, amanhã será sua força. Você vai se lembrar desses dias e entender que o processo foi parte do plano. Você está atravessando um tempo de transição. E toda transição exige cuidado, silêncio, discernimento. Não tome decisões apressadas. Não force portas. O Espírito Santo está te guiando com precisão. Às vezes, Ele vai dizer não e você não entenderá. Mas depois, verá que o livramento estava escondido na negativa. Eu não te deixarei se perder no meio da mudança. Estou com você em cada detalhe. Eu acredito no que está sendo gerado. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmos 37:5. Quando você confia, as circunstâncias não têm mais poder de abalar sua estrutura. E você está aprendendo isso na prática. Cada dia de espera está fortalecendo a base do que eu estou construindo. E quando chegar o tempo de erguer, será firme. Nada desabará. Você vai sentir uma nova leveza nos relacionamentos. O Espírito Santo está filtrando os vínculos, tirando o que drenava, curando o que valia a pena, afastando o que contaminava. Haverá paz nas conexões. Haverá verdade nas conversas. Haverá respeito mútuo. Eu estou fazendo uma limpeza sem que você precise ferir ninguém. O que é verdadeiro permanece. O que era excesso será removido com amor. A sua casa sentirá essa transformação, não apenas nos objetos, mas no clima espiritual.
O ambiente será visitado por paz, por equilíbrio, por direção. O Espírito Santo está entrando nos cômodos com autoridade. Onde havia atrito, haverá conciliação. Onde havia silêncio pesado, haverá comunicação restaurada. Eu me alegro em habitar onde há disposição para o perdão. E o perdão está chegando. Você está prestes a reencontrar áreas que estavam adormecidas em você. Habilidades, talentos, paixões que foram abafadas pela rotina ou pelas decepções. O Espírito Santo está reativando dons. Você foi chamado para servir com o que carrega, e mesmo o que parecia inútil será instrumento. A sua história não foi à toa. Tudo será usado. Cada dom, cada experiência, cada dor transformada em sabedoria. As próximas decisões que você tomará não serão mais guiadas por medo ou pressa. Haverá segurança em cada passo. O Espírito Santo está trazendo clareza. Você terá discernimento para dizer sim com paz e não com firmeza. Não haverá mais aquela dúvida constante depois de cada escolha. A presença vai confirmar, e onde há confirmação do céu, há descanso na alma. Esse é o novo jeito de viver. Você vai voltar a sonhar com o futuro sem peso. O que antes parecia ameaçador, agora se tornará promessa. O Espírito Santo está te ensinando a confiar novamente no amanhã. Ele está apagando os traumas do passado e construindo novas imagens para o que está por vir. Você conseguirá olhar para frente e sentir segurança. Não por controle, mas por direção. Você não está mais à deriva. Os recursos que você precisa virão. Não apenas os materiais, mas os emocionais e espirituais. O Espírito Santo já liberou o que é necessário, e no momento certo, tudo chegará. Não haverá falta onde há obediência. Eu sou o Deus da provisão e estou cuidando de cada detalhe. O que hoje é oração, amanhã será provisão visível. E você saberá que fui eu quem enviou, porque tudo chegará com paz. Você não precisa mais carregar pesos que não foram feitos para você. Há culpas que já foram perdoadas. Há decisões que não estão mais nas suas mãos. Liberte-se da necessidade de controlar o que é espiritual. O Espírito Santo está conduzindo, e onde ele governa, o cansaço sai. Agora é tempo de descansar no que foi entregue. O que está sob o controle de Deus não deve ser preocupação em sua mente. O seu olhar está mudando. Você vai enxergar beleza no ordinário, esperança nos detalhes, fé no cotidiano. O Espírito Santo está restaurando sua sensibilidade espiritual. Não é sensibilidade frágil, é percepção apurada. Você sentirá quando algo vem do céu, sentirá a hora de calar, de agir, de esperar. Isso se chama comunhão. E onde há comunhão com o Espírito, a sabedoria que o mundo não entende. Você está pronto para o novo tempo. Ele não virá com barulho, mas com constância. Você sentirá as mudanças sem precisar anunciá-las. As pessoas ao seu redor perceberão. Não será preciso explicar. A presença será evidente, e quando a presença se torna visível, o propósito se cumpre com naturalidade. Você está alinhado com o céu. E quem caminha nesse alinhamento vive o extraordinário no comum.